Jornal das 6 dessa sexta-feira está de volta para falar, claro, de esporte. Nesta semana, as atividades dos núcleos de iniciação do projeto Ijuí Pro Vôlei voltaram a funcionar. Os integrantes dessa fase contemplam crianças e adolescentes de 7 a 15 anos de idade. O projeto social Ijuí Pro Vôlei é desenvolvido com o apoio do Poder Executivo e da Unijuí. As atividades em 2013 beneficiaram 1.450 alunos que participaram do projeto. Os núcleos estão distribuídos nas seguintes escolas e ginásios do município de Ijuí: Escola Tomé de Souza, Davi Canabarro, Rui Ramos, 15 de Novembro, Escola Dona Leopoldina, Soares de Barros, Anita Garibaldi, Rui Barbosa, Joaquim Porto Villanova, IMEAB, Escola Osvaldo Aranha, Otávio Caruso Brochado da Rocha, CIEP, Ginásio da AABB, Ginásio do Modelo, Ginásio da Unijuí, Ginásio da Alvorada e Ginasião Municipal. Conforme a coordenadora Márcia Micael, as atividades dos núcleos tiveram uma demora por decorrência do processo seletivo que foi feito pela Prefeitura Municipal de Ijuí. E se você está interessado em participar do projeto, as inscrições podem ser feitas diretamente nas escolas ou com os professores, por meio do preenchimento de ficha cadastral. A participação é gratuita e envolve 17 núcleos espalhados em diferentes pontos do município. E o São Luís jogou na quinta-feira contra a Ser Santo Ângelo. O rubro venceu por 2 gols fora de casa. Os 2 gols foram marcados por Adilson Bahia. O amistoso foi uma preparação para o jogo da Copa do Brasil, que acontece na semana que vem em Manaus. Segurança Pública agora. A gente fala da continuidade da Operação Colmeia, realizada pela Polícia Civil para encontrar os responsáveis pela série de assaltos cometidos a estabelecimentos comerciais de Ijuí. Até agora, 5 pessoas foram presas. Em uma coletiva de imprensa, o delegado responsável pelo caso, Bruno Oliveira, comentou sobre os detalhes da operação. Nós temos trabalhado desde que iniciaram essa série, eu diria assim, desses delitos de roubos. Nós iniciamos um trabalho centrado nesses roubos e conseguimos, então, hoje de manhã, com o auxílio da Brigada Militar, e agora à tarde, nós temos presos os 2, né, que faltavam, diria assim, naquele rol que nós tínhamos como representado às prisões. E eu quero dizer que as investigações não terminam aqui. Nós não podemos ter a ilusão de que, tão logo feito um trabalho desse tipo ó, concluído, não vai haver mais roubo na cidade. Nós estamos numa cidade de um porte médio, mas dissemos, a nossa missão, em tese, em relação a esses roubos ocorridos, né, ela mais ou menos se exaure aqui. Nós pensamos, pelo menos, eu diria, 90% da investigação estar concluída, mas é óbvio, nós continuamos com esse trabalho investigatório. Como é de conhecimento de todos, no dia 21 de março, sexta-feira, tornou-se pública a Operação Colmeia, uma operação em conjunto da Polícia Civil com a Brigada Militar para combater assaltos à mão armada, roubos majorados que vinham sendo noticiados aqui em nossa comunidade e que estavam até então assustando e causando pânico à nossa comunidade. Naquela oportunidade, há 12 dias atrás, no dia 21 de março, foram cumpridos ali mais de 10 mandados judiciais, sendo que 2 pessoas foram presas naquele momento. O inquérito policial já foi remetido ao Poder Judiciário com o indiciamento desses 2. Na semana seguinte, mais uma prisão, cujo inquérito também já foi remetido ao Judiciário com o indiciamento dessa 3ª pessoa. E no dia de hoje, na manhã de hoje, nós tivemos notícia de mais 2 prisões. Uma por parte da Brigada Militar, de um indivíduo que também vinha sendo investigado nesses assaltos, e outra por parte da Polícia Civil aqui de Ijuí, atuando em conjunto com a Polícia Civil de Passo Fundo. Sobre esses 2 indivíduos, o que foi preso pela Brigada Militar, existe aqui um inquérito policial em trâmite na 2ª DP, onde nós já estávamos de posse de um mandado de prisão preventiva. Existem 2 inquéritos policiais na cidade de Cruz Alta, onde a Polícia Civil de lá também já estava de posse de mandados de prisão preventiva por roubos majorados lá praticados também nos últimos dias, e mais 2 roubos majorados em Augusto Pestana, onde a Polícia Civil também representou por um mandado de prisão preventiva, em razão dos roubos lá ocorridos. Então, esse indivíduo que foi preso pela Brigada Militar, inclusive até houve ali uma resistência, uma tentativa de resistência por parte dele, né, e ao que me parece, né, o policial militar ali de forma extremamente legítima cessou aquela injusta agressão e ele acabou sendo baleado numa perna, o indivíduo que estava foragido.
Então, em razão desses mandados de prisão, esse indivíduo acabou sendo preso hoje pela Brigada. O quinto indivíduo, ou seja, em 12 dias aí nós temos notícias de 5 prisões cumpridas aqui no nosso município, todas de assaltantes que estavam ligados a esses últimos fatos. O quinto indivíduo, esse para nós era o número 1, o indivíduo contra quem mais existem inquéritos policiais instaurados, né? A participação dele é investigada em uma série de delitos praticados aqui nos últimos dias, em especial postos de combustível, padarias e até uma farmácia. Esse indivíduo acabou sendo preso em Passo Fundo, né, em razão de uma informação que nós obtivemos pontualmente na manhã de hoje. E rapidamente ali foi representado por um mandado de busca. E o Poder Judiciário e o Ministério Público também de forma extremamente rápida apreciou nosso pleito, deferindo a medida judicial. E esse indivíduo acabou sendo preso, né, juntamente com a equipe de Passo Fundo, lá naquela cidade, no bairro São Luís. Em razão dessa prisão e de outros inquéritos policiais que estão em andamento aqui na delegacia, inclusive inquéritos esses que já estão em fase de conclusão, ou seja, não estão descartadas novas prisões aí nos próximos dias, até o final de semana, né? A Polícia Civil vem aqui a público, dá uma resposta à comunidade, né? São 5 prisões em 12 dias, algumas prisões cumpridas somente pela Brigada, outras somente pela Civil, e algumas outras em conjunto Polícia Civil e Brigada, mas cada polícia dentro da sua atribuição, fazendo a sua parte e na busca de localizar e prender esses indivíduos, a exemplo do que aconteceu na manhã de hoje. Então nós queremos aqui, diante do público, dar uma resposta à comunidade que vinha cobrando, vinha exigindo essa resposta e com todo o direito, tem que cobrar e exigir mesmo, né? Nós estamos aqui para isso, e passar uma certa tranquilidade e paz para a comunidade de que a Polícia Civil está trabalhando intensamente, incansavelmente, na apuração desses delitos. Existem outros criminosos, nós sabemos, por isso que seguem as investigações da Operação Colmeia. A operação não encerra aqui, vai seguir, até que se tenha notícia desses roubos. Mais assalto e dessa vez o alvo foi um posto de combustível localizado em frente ao ginásio de esportes no bairro Assis Brasil. Os homens fugiram levando cerca de R$250 em dinheiro. No mesmo estilo dos outros, os homens assaltaram e saíram de motocicleta. Em menos de 15 dias, uma lotérica em Augusto Pestana foi assaltada 2 vezes. De acordo com a Brigada Militar, o homem agiu sozinho. Ele, que usava capacete para esconder o rosto, invadiu o estabelecimento e roubou a lotérica. E depois desse assalto, os policiais de Augusto Pestana prenderam esta semana um suspeito dos roubos cometidos na cidade. Volmar Rodrigues, de 34 anos, estava em liberdade condicional e tinha mandados de prisão preventiva. Ele é suspeito dos últimos 2 assaltos praticados contra uma mesma lotérica de Augusto Pestana. Ele reagiu à abordagem. Com isso, acabou baleado por um policial militar que o atingiu na perna esquerda. Ele foi preso e encaminhado ao Hospital de Caridade. A polícia vai investigar a participação dele em delitos de assaltos cometidos também nos municípios de Ijuí e Joia. A gente vai continuar falando de assalto e da ousadia de ladrões. Eles roubaram esta semana um caixa eletrônico de dentro da prefeitura de Panambi. A ação aconteceu de madrugada quando a quadrilha roubou um caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil que estava instalado dentro da prefeitura. O vigia foi rendido, amarrado e amordaçado pelo menos por 5 homens que o trancaram em um banheiro. Ele informou à Brigada Militar que a máquina pode ter sido levada em uma caminhonete. A Brigada Militar constatou que as câmeras de segurança foram redirecionadas ou desligadas pelos autores. E voltando a Ijuí, o presidiário Gilmar da Siqueira, de 37 anos, morreu nesta semana. Ele foi morto com 4 tiros na frente de casa, no bairro São Paulo. Gilmar chegou a ser socorrido pelos vizinhos e encaminhado ao Hospital de Caridade de Ijuí, mas morreu horas depois. De acordo com o relato, a vítima foi até a frente de casa para atender um chamado e, neste momento, foi atingido com 3 tiros nas costas e 1 no peito. O autor atirou e fugiu com um comparsa que o aguardava em uma motocicleta. Gilmar da Siqueira cumpria prisão domiciliar de 16 anos. E um acidente de trabalho também é destaque no Jornal das 6 de hoje. Um homem que trabalhava em uma construção de um prédio na rua Benjamin Constante, esquina com 12 de outubro, caiu em um buraco enquanto trabalhava na tarde de quarta-feira. Os bombeiros e o SAMU Salvar foram chamados para socorrer o homem. Ele foi retirado do buraco e encaminhado ao Hospital de Caridade.
Permanece grave o estado de saúde do acadêmico de enfermagem Maicon Machado Sousbacher. Jovem conduzia uma motocicleta de São Luís Gonzaga e Juí há 2 semanas quando bateu na traseira de um caminhão, sofrendo várias lesões. O estudante passou a semana no quarto, mas foi levado à UTI. Até o fechamento desta edição, seu estado de saúde era grave. A Polícia Civil recapturou nesta semana em Passo Fundo o foragido do Instituto Penal de Juí, Tiago Rafael Bairros Gomes, o Caveirinha, de 25 anos. Ele é suspeito de assaltos cometidos nos últimos dias em Juí por motociclistas armados. Caveirinha foi encaminhado para a penitenciária modulada. Ele cerrou as grades da cela em que estava recolhido no Instituto Penal e fugiu. Ele possui 4 condenações judiciais, 14 anos de reclusão por crimes de assalto à mão armada e furtos. A morte de uma cachorra após tratamento estético numa pet shop de Juí levou a Polícia Civil a instaurar inquérito para apurar suspeitas de maus tratos. A história foi contada para você esta semana no Jornal das 6. Horas antes da morte, o dono da cadela foi comunicado pela pet shop que a cachorra, chamada Cindy, estava desmaiada sob circunstâncias desconhecidas. O cão teria tido problemas cardíacos, o que levou o estabelecimento a concluir a existência de relação do histórico com o desmaio. Depois da morte, no entanto, uma nova versão foi apresentada. A cadela teria sofrido uma queda após tentar morder o funcionário que a dava banho. As investigações devem continuar. Agentes da penitenciária modulada de Juí apreenderam facas artesanais e 221 pedras de crack após revista em celas esta semana. Um preso foi identificado como sendo o proprietário da droga. Ele foi isolado e já cumpre as penalidades. E o final de semana está chegando e é hora de saber como fica o tempo para poder se programar, se dá ou não, para aproveitar os dias fora de casa. A semana foi de tempo seco e calor em todo o estado. Novamente, Juí registrou máximas elevadas na parte da tarde. O alerta dos médicos continua sendo em relação à baixa umidade do ar, que foi marca presente em algumas cidades nesta semana. Em algumas regiões, ela chegou a 29%, quando o ideal e recomendado pela Organização Mundial da Saúde é índices entre 60% a 80%. A dica, então, é beber muita água. A possibilidade de chuva fraca e isolada em alguns pontos do estado neste final de semana, mas o que predomina mesmo é o sol e o calor. Só no sábado, Juí deve registrar mínima de 18 e máxima de 32 graus. No domingo, 18 e 32 graus. Segunda-feira, 20 e 31 graus. A Secretaria Municipal de Governo encaminhou requisição para execução da instalação e substituição de materiais relacionados ao Plano de Prevenção contra Incêndio. A iniciativa deve contemplar as seguintes sedes de bairros: Assis Brasil, Lambari, Glória, Tancredo Neves, Colonial, Storck, Luiz Foliato, Ferroviário, Industrial, Herval, Getúlio Vargas, Tomé de Souza, Lulu Igel Fritz, São Paulo, Modelo e além dos ginásios dos bairros Alvorada, São José e Pindorama. A despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E sexta-feira é dia de conhecer as oportunidades do Cine para você que está em busca de emprego. Olha só! O Cine de Juí tem vagas para costureira industrial de calçados, eletricista, empregada doméstica, estoquista, lavador de veículos, mecânico de manutenção de máquina industrial, montador de calçados, motorista de caminhão, operador de balanças rodoviárias, operador de pá carregadeira, recepcionista de hotel, serigrafista, soldador e vendedor interno. Mais informações podem ser obtidas direto no Cine, no endereço e no telefone que aparecem na tela. O Jornal das 6 fala agora de saúde. Continua em todo o estado a vacinação contra o HPV, mesmo depois de serem registradas 6 ocorrências de reações a meninas. As garotas foram vacinadas com doses do mesmo lote que teve uso suspenso no estado como medida de precaução enquanto ocorrem as investigações sobre o motivo das reações. Não houve registro de rejeição ao medicamento em outros locais. Aqui em Juí e em toda a região, ela segue normalmente.
De acordo com dados da Coordenadoria Regional de Saúde, nos 20 municípios que estão aplicando a vacina na região, mais de 3.000 meninas foram imunizadas, chegando a 63% da meta. Já em Ijuí, mais de 950 meninas foram imunizadas, sendo 54% da meta. A vacinação deve alcançar 1.779 jovens entre 11 e 13 anos de idade em Ijuí. Até o momento, não houve registro de alguma ocorrência grave na região da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde. O curso de enfermagem da Unijuí coordenou nesta semana a campanha nas escolas ligadas à instituição. Ela contou com a participação de acadêmicos do 7º semestre. A atividade foi desenvolvida em salas de vacina no campus da instituição. A campanha que previne o colo de útero termina no dia 11 de abril. Até o final do ano, o Ministério da Saúde pretende imunizar mais de 4 milhões de adolescentes. Os alimentos que chegam à mesa de milhões de brasileiros todos os dias são, em 70% dos casos, vindos do campo. Porém, pela falta de condições de trabalho, os agricultores responsáveis por levar esses alimentos às prateleiras realizam todos os anos o Grito de Alerta, uma forma de pedir atenção às famílias que vivem no campo. Neste ano, a reivindicação aconteceu em Ijuí. Seu Egum faz parte hoje dos 15% de brasileiros que vivem no meio rural. O número é menor do que na década de 50, por exemplo, quando mais de 60% das pessoas moravam no campo. A quantia de pessoas que viviam na zona rural vem caindo e preocupando os agricultores. A continuidade nos serviços começa a ser pensada por eles. Com isso, mobilizações como o Grito de Alerta têm reunido agricultores que pedem melhores condições ao trabalho no campo. E nós, agricultores, devemos tomar uma iniciativa e tomar algumas medidas e reivindicar junto ao governo, a várias instituições, para que trazem alguns favorecimentos à nossa classe de agricultores. Porque da mesma maneira que está a nossa agricultura, nós agricultores, não podemos continuar mais, porque os agricultores estão abandonando as suas lavouras, as suas propriedades e indo morar, residir nas grandes cidades. As bandeiras levantadas indicavam que seria um dia de alerta e reivindicação. As centrais sindicais da região que lotavam os ônibus chegavam aos poucos. Entre os pedidos dos trabalhadores rurais, garantia de recursos e a criação de um programa de aceleração ao crescimento da agricultura familiar. As principais reivindicações são no sentido da infraestrutura que tem que melhorar no meio rural. A questão da energia elétrica, estradas, internet, comunicação, telefone, educação voltada ao meio rural, para que a gente possa ter mais pessoas permanecendo no campo e fazendo a sucessão rural. Além disso, também assuntos referentes à questão do meio ambiente, políticas públicas que garantam renda, tudo isso tem a ver com a questão de darmos um alerta. Agricultores vindos de 75 municípios da macro-região noroeste participam do 4º Grito de Alerta em Ijuí. A concentração acontece fora da cidade. A ideia é que todos eles se direcionem até o centro do município para reivindicar. Segundo a estimativa da FETAG, mais de 5.000 agricultores foram esperados em Ijuí. As mobilizações seguiram com a entrega de um documento a órgãos públicos. Nele, pedidos por mais atenção e qualidade de quem vive no campo. É só nós termos políticas públicas adequadas que garantam renda e qualidade de vida. E algumas das questões pontuais por exemplo, estradas, luz elétrica adequada, que não falte um dia, dois. Da mesma forma, a educação estar adequada para a questão rural. A Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal auxiliaram no trabalho de fiscalização e controle da rodovia, que esteve parada em vários momentos da manhã. Tá certo, por hoje era isso. Mais informações você confere na nossa edição de terça-feira. Os detalhes do Jornal das 6 de hoje lá na nossa página na internet. Basta acessar www.tvjuí.com e rever todas as nossas reportagens. Obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana.